Estamos ao vivo! Bom dia! Bom dia! Você está no Ressignificar o Trabalho, que é o portal de transformação da carreira de profissionais de RH. Seja muito bem-vindo! Estamos aqui entrando no nosso quarto encontro. Já tivemos 3 encontros nos sábados anteriores, sempre às 10 horas da manhã, aqui neste mesmo canal. E hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento para o seu crescimento profissional na área de RH em 2021. O ano ainda não terminou, mas eu acho que já está na hora da gente começar a pensar em um upgrade da sua carreira, você não acha? Vamos dar um tempinho do pessoal chegar então, de receber a notificação. Caso vocês percebam alguma dificuldade no áudio ou no vídeo, peço a gentileza que vocês me avisem no chat para que eu possa verificar, beleza? Vamos dar uns segundinhos aí pra galera ir chegando. Hoje estamos em terras do norte do Paraná. Estamos em Apucarana. Você já ouviu falar em Apucarana? Apucarana fica entre mais ou menos a cidade de Londrina e a cidade de Maringá, no Paraná mesmo. Estou aqui na cidade dos meus pais. Então hoje o Ressignificar veio fazer um intercâmbio. Bom, eu acredito que a gente já possa começar, né? Porque se de repente tiver alguém chegando depois, não tem problema, porque essa pessoa pode assistir a gravação, certo? Então vamos lá. Eu gosto sempre de comentar com vocês, antes de começar a palestra propriamente dito, qual foi a motivação que me levou a definir o tema da semana, né? E essa semana, particularmente, eu fiz uma enquete nos dias anteriores em alguns grupos de RH do Facebook, tá? E nessa enquete eu perguntava assim, se você pudesse mudar uma coisa na sua carreira, o que seria? A maioria das pessoas, eu julgo lá, mais de 90% marcou que gostaria que tivesse um salário melhor. Então a maioria das pessoas, e a gente tá falando aí de mais ou menos 300 pessoas que participaram dessa enquete, a maioria dessas 300 pessoas disseram que gostariam de ter um salário melhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, é muito interessante observar que, embora as pessoas estejam insatisfeitas com o seu salário, com o seu cargo, com os benefícios que recebem e com a própria empresa, as pessoas não fazem nada a respeito. E como que eu percebi isso? Também nessa semana que passou, eu entendendo a necessidade das pessoas de querer um salário melhor, eu fiz uma postagem onde eu trazia o passo a passo de como as pessoas podem fazer para conseguir um aumento salarial, como que elas fazem para negociar e conseguir esse aumento. E alguns comentários, as pessoas falaram muito sobre o fato de trabalhar em empresas onde o chefe ou a chefa é muito competitivo, então elas não podem nem abrir a boca, falar qualquer coisa, e se tentarem negociar um aumento, esse chefe ou essa chefe vai fazer alguma coisa para essa pessoa ser mandada embora, ou vai começar a ser perseguido. Pessoas falando que hoje em dia não dá para você fazer isso nas empresas. E aí me chama a atenção esse tipo de comentário, porque embora as pessoas queiram um aumento salarial, elas não fazem isso por conta do lugar onde elas estão, mas elas também não tomam a iniciativa de sair desse lugar, né? E particularmente para mim, isso é muito triste, porque eu entendo que nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, então não existe a menor possibilidade de estarmos num ambiente ruim, numa empresa ruim ou com gestores ruins. Então eu acho que nós temos 2 opções aqui. Ou a gente senta e negocia melhores condições de trabalho com o nosso gestor, ou a gente simplesmente muda de empresa. E eu sei que você vai pensar, mas o mercado não tá tão fácil, tem milhões de desempregados, poucas vagas de emprego. Ok, eu sei disso. Porém, eu também sei que tem muitas pessoas que estão sim se recolocando durante a própria pandemia. Então, desde o mês de março até agora, se você usa seu LinkedIn, se você é ativo lá na rede, você deve ter observado quantas pessoas estão atualizando ali o seu cargo. Então, eu tenho certeza de que vagas existem, oportunidades existem, a diferença é o que a gente faz para conseguir ou não uma vaga, sabe? Passa muito mais pela nossa conduta estratégica do que necessariamente pela falta de vagas, né? Então, por que eu tô falando isso?
Porque quando a gente pensa na possibilidade de mudar de empresa, de mudar de emprego, dá aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente tem os nossos compromissos, né? O nosso aluguel, a parcela do carro, muitas vezes quem tem filho, né? Tem questões relacionadas aos filhos. E aí só de pensar na possibilidade de ficar sem essa fonte de renda, né? Porque quando a gente troca de emprego, tem ali o período de experiência e a gente não sabe se vai dar certo ou não, as pessoas já dão um passo para trás, elas recuam, né? Mas é aí que tá o pulo do gato. Quando você está empregado, é muito mais fácil conseguir um emprego novo, sabe? Primeiro porque, infelizmente, a maioria dos recrutadores, eles dão mais prioridade para pessoas que estão empregadas do que pessoas que estão desempregadas. E o motivo, eu confesso que eu não sei dizer para vocês, não sei por que isso acontece, mas é muito comum, tá? A gente vê muito mais pessoas que estavam trabalhando se recolocando do que pessoas que estão há muito tempo desempregadas. E o segundo motivo é porque quando nós estamos empregados, nós temos uma condição, entre aspas, estável financeiramente, a gente fica bem mais tranquilo para procurar uma nova oportunidade. Então, se você se encontra numa situação onde simplesmente não é possível você pedir um aumento, porque realmente na tua empresa o teu gestor não aceita esse tipo de coisa, ou a empresa não comporta, né, pagar um melhor salário para você, te reconhecer profissionalmente, então eu recomendo fortemente que você realmente comece a dar uma pesquisada no mercado, principalmente no LinkedIn, tá? O LinkedIn é onde tem, na minha opinião, as melhores vagas, as melhores oportunidades, principalmente porque pelo LinkedIn você tem acesso ao recrutador dessa vaga. Então, eventualmente, quando você for mandar o seu currículo por e-mail ou usar alguma estratégia criativa, como as estratégias que eu ensino aqui no Ressignificar, de enviar o seu currículo, você tem o nome do recrutador e aí fica muito mais fácil você fazer a sua abordagem, tá? Mas para além disso, pelo LinkedIn, você consegue também conhecer as empresas onde você está se candidatando, sabe? E eu sempre reforço que antes de se candidatar para uma vaga, o candidato também tem que escolher a empresa, não somente ser escolhido. Então, você deveria procurar naquele site chamado Glassdoor. Se você jogar no Google glassdoor.com.br, se eu não me engano, o Google vai te trazer ali o resultado. Nesse site, os colaboradores avaliam as empresas onde eles trabalham. Então você consegue saber exatamente como é essa empresa por dentro, porque muitas vezes nas redes sociais, no site dessa empresa, ela faz parecer como se ela fosse a melhor empresa do mundo para trabalhar, né? E muitas vezes ela até tem um título de melhor empresa para trabalhar. Mas será que ela é mesmo? Nesse site Glassdoor você consegue descobrir, porque ali é um lugar aberto onde os funcionários fazem as avaliações, não somente com relação a como é trabalhar naquela empresa, como é o ambiente e a cultura, mas também com relação a salário, com relação a benefícios e diversas outras questões que com certeza ajudam você a tomar essa decisão. Mas vamos lá. Eu estava comentando com vocês, então, da necessidade que a gente tem de conhecer as empresas antes de nos candidatarmos a uma oportunidade nessas empresas, né? Porque se a gente tomar essa decisão de sair da empresa atual porque a gente não tem espaço para crescer, para se desenvolver, para ser reconhecido, um caminho é procurar uma empresa nova, mas aí não adianta a gente atirar no escuro, né? Mirar e acertar uma empresa que no fim das contas vai oferecer as mesmas condições de trabalho que a empresa atual. Então, muito cuidado, recomendo novamente que vocês pesquisem no Glassdoor como essas empresas que vocês vão se candidatar, se é que vocês vão se candidatar mesmo, né? Mas a questão aqui é que a gente sempre tem uma escolha, a gente sempre pode fazer alguma coisa com relação a isso, né? E aí, outra coisa também que eu percebi, que muitas pessoas, muitos profissionais, quando a gente fala de reconhecimento, de aumento salarial, de promoção, muitas pessoas acham que é papel da empresa fazer isso. Então, espontaneamente, a empresa vai falar: nossa, Jaque, você trabalha tão bem, né? Você traz tantos resultados para a empresa, tó esse aumento aqui para você, ou tó essa promoção. No mundo ideal, seria assim, né? A própria empresa reconhecer os colaboradores, mas a gente sabe que na vida real não é assim que funciona. Por N motivos, entre eles
o fato de que os gestores ou os próprios donos das empresas, eles não têm um preparo relacionado à gestão de pessoas. Então, eles acabam atuando, agindo dentro das suas próprias possibilidades, né? E aí, nesse sentido, que eu penso o seguinte: por que nós, enquanto profissionais, vamos esperar a empresa fazer isso, sendo que talvez ela não faça, ao invés de nós mesmos tentarmos fazer alguma coisa pela nossa carreira, né? Então eu sou muito mais do time que vai lá e faz acontecer do que simplesmente espera que a empresa tome essa iniciativa. Eu prefiro muito mais eu fazer a minha parte. Até porque se eu fizer a minha parte, né, se eu traçar uma estratégia, um caminho para que eu seja reconhecida, para que eu seja valorizada, e a empresa não venha de encontro comigo, aí é sinal de que ali não é lugar para mim, né? E aí com certeza eu vou buscar uma outra oportunidade. Então eu não estou aqui defendendo as empresas, não estou dizendo que a responsabilidade no desenvolvimento profissional não é das empresas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos trabalhar com o que é realidade, né? Se a gente sabe que a maioria das empresas não tem competência para cuidar dos colaboradores dessa maneira, para desenvolvê-los, então talvez seja a vez da gente fazer alguma coisa. E aí, às vezes, eu faço uma brincadeira assim, com algumas pessoas que eu converso, para a pessoa se colocar no lugar do empresário. Então, imagina que você tem uma empresa pequena, que você é o dono dessa empresa, e aí você tem ali poucos funcionários. Se os funcionários... E detalhe, você sendo dono da empresa e a empresa sendo pequena, com certeza você faz várias coisas ao mesmo tempo, e aí você não tem muito tempo para estar próximo das pessoas, você está muito preocupado com as burocracias do negócio, né? Então, digamos que você tenha pouco contato ali com os seus colaboradores. Se o colaborador não contar para você que ele está precisando renegociar a questão salarial, que ele gostaria de conversar com você para planejar uma melhor condição financeira ou de benefícios, será que o dono da empresa vai adivinhar que a pessoa está insatisfeita? Né? Então, assim, a gente precisa também, muitas vezes, se colocar no lugar do outro e entender que talvez não seja a má vontade da empresa, do gestor, do dono da empresa, de não nos reconhecer, não nos valorizar. Talvez seja simplesmente não estar percebendo que as pessoas estão insatisfeitas com as condições de trabalho. Por isso que é tão importante que a gente tenha maturidade profissional de sentar e negociar melhores condições, porque a gente está fazendo isso por nós mesmos, né? Então, se a gente não fizer, quem é que vai fazer, não é mesmo? Então, eu realmente acho que a gente tem total condição de sentar e negociar melhores condições. Isso passa muito por um desejo pessoal, passa muito por uma questão nossa, né? Se a gente tem vontade de crescer, se desenvolver, a gente não pode esperar que o outro tome essa iniciativa, a gente tem que correr atrás, né? Mas então... voltando a essa postagem que eu ensinei o passo a passo para que as pessoas possam renegociar, sentar com o gestor, com a gestora e renegociar o aumento salarial. Algumas pessoas talvez tenham pensado que essa é uma ideia, simplesmente. E não foi uma ideia, foi uma técnica que de fato funciona. E funcionou comigo e funcionou com outras pessoas que também aplicaram essa mesma técnica, né? Porque eu, no passado, quando eu atuava como CLT nas empresas, eu tive esse momento em que eu pensei que, de fato, já estava na hora de eu trabalhar ali o meu crescimento profissional, porque eu me sentia estagnada naquela posição e naquele salário que eu estava ganhando. E aí, o que eu fiz? A primeira tentativa foi sentar para negociar com o meu gestor, falando que eu ia casar ou que eu precisava do dinheiro, qualquer motivo assim que eram motivos pessoais. E aí você já pode imaginar o que aconteceu, né? Óbvio que não aconteceu. Por quê? Porque a empresa ela não está interessada em ouvir as motivações pessoais de cada um de nós. Embora seja importante, né, conhecer as nossas necessidades, conhecer o que a gente precisa, as empresas elas trabalham muito com resultado. Então o que funciona não é a gente falar sobre questões pessoais, sobre necessidades próprias da gente. O que a gente precisa é mostrar que nós temos resultados, que nós estamos trazendo resultado para essa empresa e por conta disso nós gostaríamos que a empresa viesse de encontro a essa atuação bastante competente que nós estamos tendo ali, né? Inclusive essa
essa técnica eu ensinei para uma estagiária que eu tive, porque era o primeiro emprego dela, e eu entendo que eu, enquanto coordenadora, enquanto supervisora dessa pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, eu também tinha a obrigação de ensiná-la a, enquanto profissional, saber lutar por melhores condições de trabalho. Não é só uma ideia, é uma técnica de negociação. Pedir um aumento nada mais é do que uma técnica de negociação. A gente precisa de uma preparação, a gente precisa de um ambiente propício para que isso aconteça, a gente precisa estar preparado para que isso aconteça também. Então, não é algo que a gente possa fazer de qualquer jeito. Por isso, então, que eu fiz essa postagem com esse passo a passo no intuito de realmente ajudar as pessoas, porque muitas vezes não é que a empresa não valoriza o profissional ou não acha que esse profissional está trabalhando o suficiente, que esse profissional é competente. Às vezes, está faltando só a empresa enxergar de uma maneira mais clara qual é a contribuição desse profissional ali naquele ambiente, né? Então, essa técnica de negociação nada mais é do que deixar bem claro qual é a contribuição daquele profissional e aí sim esse profissional propor uma contrapartida por parte da empresa, né? Então, eu não sei se eu comentei aqui com vocês, mas antes de desenvolver essa técnica, eu procurei muito na internet, né? Qual a melhor forma de pedir um aumento, como negociar, e eu não encontrei nada assim muito eficaz nesse sentido. Foi justamente por isso que eu desenvolvi essa técnica e eu acho que o que é bom merece ser compartilhado, né? Por isso que eu fiz questão de publicar ali nesses grupos de RH, que afinal de contas é o público onde o Ressignificar atua, e eu realmente gostaria que as pessoas colocassem isso em prática, porque eu tenho certeza que se for uma empresa saudável, que se for uma empresa bacana, vai funcionar. Esse é o tipo de negociação que funciona assim e que a pessoa passa para outro patamar, né? Tá no ponto A hoje, vai para o ponto B. E aí, eu sei que existem 3 tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que quer um aumento, mas nunca pediu. Tem aquela pessoa que quer um aumento, pediu com os argumentos errados, como eu já fiz no passado, e aí não conseguiu. E aí tem a terceira pessoa, que é aquela que efetivamente usou bons argumentos, os argumentos corretos, e conseguiu um aumento. Infelizmente, a maioria das pessoas tá nesse patamar de querer um aumento, mas nunca pedir, né? Por motivos de insegurança, por motivos de talvez não se valorizar tanto, e aí esse é um ponto também muito importante. Muitas vezes a nossa insegurança, ela existe, ela é real, por mais que a gente trabalhe muito, a gente acredite que as nossas contribuições sejam muito valiosas para a empresa, mas no fundo, se a gente não confia na gente mesmo, no nosso trabalho, no nosso potencial, a gente acaba projetando isso para a empresa e esperando que a empresa faça isso por nós, né? Então aí a gente deixa de negociar, deixa de sentar para pedir melhores condições de trabalho, justamente porque nós não temos confiança suficiente naquilo que a gente faz, o nosso trabalho, para que a gente possa bancar essa negociação. Então, é uma coisa que também precisa de um autoconhecimento da nossa parte, sabe? De que a gente se empodere de todos os nossos resultados, das nossas contribuições, que com certeza são muitas, né? E a gente utilize isso para bancar uma negociação. Não significa que vai ser fácil negociar um salário, não significa que a gente não vai ficar nervoso, que a gente não vai gaguejar, mas é por isso que a gente pode se preparar. Então, se a gente se preparar antes, se a gente ensaiar, anotar em tópicos o que a gente vai falar, os motivos, né? Trazer um compilado dos nossos resultados para nos ajudar ali nessa negociação, isso ajuda bastante. Então, não importa se a gente tem medo, a gente vai com medo mesmo, porque como eu já falei, se a gente não fizer algo pela nossa carreira, ninguém vai fazer, né? Mas aí, se você tá assistindo essa palestra, eu imagino que é porque você, de fato, queira dar um upgrade aí na sua carreira em 2021, né? E eu acho isso muito bacana, porque a gente ainda tá no mês de novembro, né? O ano ainda não terminou, mas eu acho que esse é o período ideal para você começar a pensar nisso, principalmente se você tá empregado, né? Porque como eu falei, quando a gente tem uma certa estabilidade, a gente fica muito mais tranquilo para planejar o futuro, para, enfim, procurar outras oportunidades, se for o caso, né? Um parêntese, porque não necessariamente você precise mudar de empresa, se realmente precisa avaliar, tentar, né, fazer diferente aí onde você tá, e aí se não funcionar, você procura outra empresa, mas eu acho que é bem importante que você comece a pensar nisso desde já. E aí, pra gente começar a planejar um crescimento profissional para 2021, são basicamente 3 pilares, tá?
O primeiro pilar desse planejamento aí de carreira é você se perguntar o porquê, né? Por que você quer um salário melhor, um cargo diferente, uma empresa diferente, por quê? É importante você ter clareza das motivações, né, do que te leva a querer uma condição de trabalho melhor. Primeiro porque isso faz toda a diferença no sentido de você se preparar, de você organizar a sua vida para atingir esse objetivo. E segundo, porque vai funcionar como uma motivação, né? Então, toda vez que você, por algum motivo, estiver pensando em desistir, achar que tá difícil essa jornada de conseguir um aumento, de conseguir uma promoção, que tá muito difícil, você se lembra desses motivos, né? Dos objetivos. Para algumas pessoas é o salário, porque com o salário ela pode talvez realizar um sonho, comprar alguma coisa que ela sempre quis comprar, viajar para algum lugar. Para outras pessoas, a motivação acaba sendo o status, né? O fato de você ter um cargo, talvez um cargo gerencial, né? Um cargo de gestão. Muitas pessoas têm essa ambição, elas almejam isso e não tem nada de errado, né? Cada um tem as suas motivações. Já para outras pessoas, muitas vezes é aquela questão da realização pessoal, né? De você estar, por exemplo, num outro cargo, porque você tem prazer em liderar pessoas, em gerir projetos, gerir equipes. Então é muito importante que você conheça quais são as suas motivações, porque de fato é isso que vai ajudar com que você não desista aí no meio do caminho. Porque eu estar aqui te contando que é possível não significa que seja fácil. Tá? É uma jornada que muitas vezes vai despender um esforço maior de você, porque negociar, dialogar não é tão simples, né, quanto parece, mas é uma jornada que funciona com certeza, né? O que não pode é você ficar no mesmo lugar. Então, o primeiro passo, né, o primeiro pilar é você descobrir o seu porquê, por que você busca, por que você almeja essa mudança de carreira, essa promoção, enfim. E o segundo passo é o como, né? Depois que você definiu o porquê você vai buscar melhores condições de trabalho, você vai definir os passos, as estratégias para que você chegue lá. E como que você faz isso? Você começa estudando a empresa onde você trabalha, né? Estudando o ambiente, estudando o porte dessa empresa, as possibilidades que essa empresa tem. Estudando também o seu gestor ou a sua gestora, né? Entendendo como é o ponto de vista dele, como é o pensamento dele com relação ao desenvolvimento de pessoas, com relação a negociações, enfim, você precisa conhecer a empresa, conhecer o seu gestor e também conhecer o mercado de RH. Eu já publiquei no Ressignificar um site muito bacana para você conhecer qual é a remuneração do profissional de RH, a remuneração média, o teto, né, o máximo. Você consegue pesquisar aí por cidade, por estado também, para que você tenha embasamento para fazer essa negociação, se for de salário, né, se o teu crescimento profissional passar aí por um aumento salarial. Mas você precisa ter essas informações. E aí, depois que você pesquisar a empresa, entender, conhecer o funcionamento do teu gestor e souber o que o mercado está praticando em termos de remuneração na área de RH, aí sim você consegue ter insumos para planejar a estratégia para você fazer essa negociação aí com o teu gestor, com o diretor da empresa. Mas é muito importante que você faça esse estudo, que você faça essa pesquisa, até para que você tenha segurança na hora de negociar. Como eu disse, não é fácil uma negociação, porque a pessoa, muitas vezes, ela traz algumas objeções e a gente precisa estar preparado para a gente responder a essas objeções, né? Eu já tive época em que, quando eu ainda atuava como CLT, que uma negociação de aumento salarial demorou mais de 1 hora, né? Então eu falava e o meu gestor devolvia, eu falava e o meu gestor devolvia. Mas eu consegui bancar aquele diálogo até o final porque eu tinha me preparado, né? Eu conheci a questão do mercado, entendi o funcionamento desse meu gestor, sabia que ele era uma pessoa que lida muito com números, então para ele os argumentos não podem ser argumentos fantasiosos, tem que ser argumentos práticos, né, e palpáveis. E eu também conheci a questão da empresa, né? Entendi qual é o cenário, quais eram as possibilidades ali da empresa. Então eu passei por esses 3 caminhos, a negociação ela foi um pouco difícil, mas funcionou. E aí vem a diferença, né? De você simplesmente sentar e falar que você quer um aumento,
e você sentar preparado para falar que você quer um aumento, ou que você quer mudar de cargo, ou que você quer mudar de setor, seja lá o que seja importante para você. Então, esse é o segundo pilar da construção do seu planejamento de carreira para 2021. E aí, o terceiro pilar desse planejamento de carreira é o quando, né? Então, passamos pelo porquê, pelo como e agora pelo quando. Porque querer um aumento, querer uma condição salarial melhor, todo mundo quer, né? Mas isso aí é um sonho se ele não tiver data. Ele precisa ter data, ele precisa se tornar uma meta. Então, você precisa se planejar para entender assim, bom, até o final de novembro eu vou fazer essa etapa do estudo, do planejamento dos argumentos e da preparação da negociação. No mês de dezembro eu vou fazer a negociação, para que no mês de janeiro, fevereiro, no máximo março, eu consiga já ter mudado essa posição, esse salário, enfim, seja lá o que você for negociar com o seu gestor. Então, você precisa se organizar e dividir esse sonho maior, que é essa promoção, em pequenas etapas, para que você não se traia, né? Para que você não se auto-sabote, não procrastine mais esse desejo que você tem de ser promovido, e aí você consegue, então, trilhando passo a passo e também de uma maneira muito leve, né? Porque como é algo que só você sabe, né? O teu gestor ainda não vai saber, você pode fazer as etapas com muita tranquilidade. Não sei se você vai utilizar esses prazos aí que eu dei, talvez você tenha férias agora em dezembro, você prefira deixar para começar em janeiro, mas realmente eu recomendo que você trace, tá, etapas, porque, de novo, né, só querer não é poder, só querer é sonho, né? Quando a gente tem datas, quando a gente coloca prazos, daí sim se torna uma meta palpável, uma meta tangível, e aí sim a gente consegue correr atrás de uma maneira muito mais assertiva. Então, retomando, né, quais são esses 3 pilares básicos, que é bem importante que você faça: o porquê, o como e o quando, né? São 3 coisas que você precisa se responder se você de fato quer começar 2021 numa melhor condição de trabalho, que eu acho que é o que muitas pessoas querem, né? Muitas pessoas desejam. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que ficou bem claro aqui, né? Quais são os passos aí que você tem que trilhar para você começar 2021 em um outro patamar na sua carreira de RH. Existem oportunidades, sim. O mercado oferece, sim, condições para todos os profissionais de RH, seja da área de recrutamento e seleção, seja da área de departamento pessoal, de clima, enfim, não importa. O mercado tem sim oportunidades e aí só cabe a nós agarrarmos essas oportunidades, né? Então a gente precisa aí agir de maneira estratégica. Essa é uma palavra que eu uso muito aqui nas palestras e nas postagens do Ressignificar, porque eu acredito que o segredo, né, das conquistas é agir de maneira estratégica. E não é por acaso, né, que pessoas conquistam patamares diferentes, que pessoas se desenvolvem, que pessoas crescem, porque elas agem de maneira estratégica. E para você agir de maneira estratégica, você precisa de um mínimo de planejamento, não é mesmo? Então é isso, por hoje é só. Vou deixar você digerindo e refletindo sobre essas ideias, sobre esses passos aí para que você possa começar 2021 num outro patamar. No próximo sábado a gente vai se encontrar aqui novamente, a partir das 10 horas da manhã. Caso você tenha alguma sugestão de tema ou você tenha alguma dúvida, as redes do Ressignificar estão abertas para você, então fique bem à vontade, tá bom? É isso, e tenha um ótimo final de semana e até a próxima!